vou colocar no YouTube depois, tá? Então tá todo mundo para saber que está sendo gravado. Tá bom? Então é o seguinte. Eu vou apresentar, né, como vai ser a nossa disciplina. Vocês... deixa eu colocar aqui. Tá todo mundo vendo a tela aí? Hein? Pessoal, eu preciso do feedback de vocês, tá? Professor, tá aparecendo sim aqui. Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui a disciplina para vocês, como vai ser, tá? Eu não vou ver mais nada agora, tá bom? Então, pessoal, a disciplina é instalações elétricas, né? Como eu falei para vocês ontem, né? Repetindo o que eu falei, a gente está nesse formato online, então não é culpa nem minha, nem culpa de vocês, tá? Então a gente vai tentar fazer o melhor que dá nesse formato, tá? Obviamente que pessoalmente existe uma interação maior, existe todo um processo diferente. Mas à medida do possível a gente vai utilizar a nossa tecnologia aqui a nosso favor, né? E aí talvez aí no próximo mês a gente vai ter outra disciplina que é orçamento de obra, mas nessa daqui vai ser elétrica, tá? Então esse mês todo é instalações elétricas. O nosso horário vai ser sempre de 9h10 até as 11, tá? Aí se ficar cansativo no meio, a gente pode dar uma pausa de 10 minutos, não tem problema. Aí fica a critério da gente negociar. E aí nós temos aqui a ementa, né? Introdução a instalações elétricas, de luz, né? Conceitos básicos necessários para o projeto de execução das instalações elétricas. Então, isso daqui a gente já viu, tá? Em sala de aula. Esse daqui a gente já viu em sala de aula. Projeto das instalações, é isso daqui que a gente vai focar na nossa disciplina, então o foco vai ser nesse, tá? E aí o restante, pessoal, é meio consequência desse tópico aqui, tá? Então, dispositivo de seccionamento, que são os disjuntores, proteção e aterramento. A luminotécnica, eu acho que não vai dar tempo da gente falar, tá? Então, eu acho que a gente vai pular isso daqui. Tá? Essa transmissão de dados também, a gente vai pular. Esse daqui a gente vai falar, circuito de comando de sinalização. Instalações de para-raio. A gente pode pincelar alguma coisa, mas não vai entrar em projeto, nada. A técnica de execução das instalações elétricas a gente não vai fazer, tá? Porque aí seria uma aula mais prática. Entrada de energia elétrica nos prédios, também não vai falar. E cálculo de cálculos de dimensionamento das instalações elétricas a gente vai falar, tá? Professor, o senhor cortou bilhões de coisa aí. Pessoal, é o seguinte, então a aula é online é um mês, né? Então, o que foi acordado? A gente teria aula à tarde também, né? Então seria de manhã e de tarde. Só que a coordenação falou que não era bom ter aula à tarde, porque ia ficar muito puxado para vocês. Então as aulas da tarde foram meio que deixadas como se fosse atividade, tá? Então eu vou passar uma atividade e vocês vão fazer à tarde. Então, existe uma coisa que a gente é a escolha, né? A gente tem que fazer algumas escolhas, tá? Então, eu vou adaptar o programa de vocês aqui ao que eu acho que seja relevante para vocês aprender dentro dessa disciplina, tá? Então, basicamente, é uma escolha minha, tá? É quase ditador, mas eu acho importante a gente focar no que eu acho importante para dar certo, tá? Alguma dúvida que aí? Até porque essa emenda vocês também não sabem, né? Então vamos lá continuar. Pessoal, como ficou o calendário? Tá? Presta atenção agora. Quem estiver dormindo, acorda agora, tá? Calendário de vocês. Ficou aula de segunda a sábado, tá? Das 9h10 até as 11 seria 9h10 até 10h20.
Não, até 10. Aí depois de 10h20 até 11 horas, tá? Aí eu marquei aqui 9h10 até 11. Aí a gente pode começar 9h10, terminar 10h50, tá? Tá bom? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat. Não, professor, nenhuma dúvida, não. Deixa eu botar aqui no chat. Não, sim, tô vendo. Então, nossas aulas, pessoal, vai ficar sempre 9h10 até 11, de segunda a sexta, tá? Por quê? Porque eu não dou aula no sábado, tá? Então, os sábados vocês estão liberados para alguma atividade, que vou passar ou algo assim, tá? Então, nós vamos ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Professor, todo dia, a priori, sim, tá? Pode ser um dia enfim, que eu acho que precisa de um tempinho a mais, aí eu libero vocês, tá? Mas é acordado, eu vou avisar antes, olha, amanhã não vai ter aula, vocês estão liberados, tá? Mas, a princípio, vocês vão ter aula de segunda a sexta, tá? Aí, no dia 15, 16 e 17, é o que a gente chama de carnaval, tá? Que é pra gente dar uma relaxada. Esse ano eu não vou pular carnaval, porque eu tô de quarentena, né? Mas espero que vocês também não. Bom Então na dia. sexta vai ter aula, né, professor? Na sexta, dia 12? Vai, né? Vai ter aula. Uhum. Bom dia, pessoal. Bom dia, Verônica. Seja bem-vinda, tá? Tá, então, esse dia de carnaval não vai ter aula. Aí, talvez, nesse sábado, pós-carnaval, a gente tenha uma aula. Mas ainda eu vou decidir, tá? Mas já fica meio que atento. O único sábado que vai ter aula vai ser esse sábado aqui, depois do carnaval, tá? Dia 12 vai ter aula também, não é feriado, pessoal. Feriado só a partir da noite, aí o cara vai beber, vai, enfim. Mas tá na quarentena, espero que vocês não façam isso, tá? Quem me conhece sabe que eu adoro carnaval, mas esse ano não vai rolar, tá bom? Tem alguma coisa contra o calendário, pessoal? A favor, contra? Outra coisa, pessoal, aqui a gente está meio que descobrindo as coisas, tá? Com a turma passada deu um pouquinho certo essa metodologia, mas pode ser que não funcione com vocês, tá? E aí vocês me conhecem, vocês sabem que eu não sou um cara muito orgulhoso, então, se achar que tá muito escroto, pode falar e a gente tenta mudar, obviamente. Se eu julgar, se eu achar que realmente tem que melhorar, aí a gente faz essa mudança, tá? Tá, vamos lá, continuando. Como é que vai ser as avaliações de vocês, pessoal? Vamos lá, presta atenção aqui. Quem estava desatento ontem, presta atenção, tá? Eu criei uma turma no Classroom. Vou mostrar aqui para vocês. O nome da disciplina aqui, vocês estão vendo? O nome da disciplina é Instalações Elétricas e Comunicações, está aqui no Classroom. Tudo que eu for fazer vai ser por aqui, tá? Quem não tem acesso ainda, eu vou mandar aqui o link. Eu tô achando que a maioria já tem, só tá faltando a Wander aqui. Tá faltando algumas pessoas, né? Vou copiar. Vou jogar aqui no chat. Quem não tiver acesso, já entra aí, tá? Wander e Mel, acho que vocês não estão. Já entra aí, ó. Tá o linkzinho aqui, ó. Tá? Clica que vocês vão entrar na turma, tá? Clica aí, Wander. Clica aí, Mel. Eu tô assim, professor. Já tá. Cadê teu nome aqui? Raios, Daniel, Bruno Luiz. Tá teu nome aqui não, meu. É porque meu nome tá Costa Moraes. Costa Moraes. Mesmo assim. Tu ainda não entrou, não. Será que eu mandei o link errado pra ti lá no... Clica nesse aí, entra aí nesse aí. Tá. Continuando.
todas as atividades, pessoal, todas as atividades vão ser feitas por aqui. Não vou aceitar WhatsApp, não vou aceitar e-mail. De novo, todas as atividades serão feitas por aqui. Não vou aceitar tarefa em WhatsApp, não vou aceitar tarefa em e-mail, tá bom? Por quê? Entrou o Mel. Por quê? Porque vocês, apesar de ser a turma pequena, mas se um me manda no WhatsApp, aí depois o outro me manda no e-mail, o outro me manda aqui na atividade, aí lá vai eu ter que juntar. E tem gente que não se contenta. Manda no e-mail, manda no WhatsApp e manda na sala. Aí quando eu vou corrigir, tem 3 tarefas iguais. E o cabo ainda manda de tarefa diferente, entendeu? Que é para eu adivinhar qual é que ele acha que eu tenho que corrigir. Eu acho que ele joga assim uma de uma coisa e eu para ver se eu escolho a que está mais ok. Então o que vai valer é só aqui, tá? O que vai valer é só aqui. Professor, mas o senhor não criou ontem. Realmente, eu não criei porque eu estava com aquele problema de internet, tá? Eu passei uma atividade formalmente, expliquei o que era, mas eu não criei, tá? Então, o que vale, pessoal, é o que eu criar aqui, tá? Ah, professor, o senhor esqueceu. Então, eu que estou errado, entendeu? Aí me cobram, então, se eu não criei, o problema é meu, tá? Vou ficar sem avaliar vocês e aí eu tenho que dar nota para vocês, tá? Então, ou me lembre de criar não sei. Ei, Tá, então professor, o pode André falar. teve que sair com a avó dela, mas ela já volta, tá? Tá bom, tá bom. Então, assim, aqui o que a gente tem? Nós temos também uma pasta, olha, tem uma pastazinha aqui, ó. Que nessa pasta eu vou colocar tudo que for referente à turma. Eu vou já criar aqui uma pasta aqui, material de apoio, tá? Então, tudo que eu for criar, eu vou colocar aqui. Se eu achar uma apostila, se eu colocar uma planilha do Excel, se eu botar alguma coisa, eu vou botar aqui, tá? Material de apoio. Criar. Bora ver se vai criar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou compartilhar com vocês. Vou mudar aqui para quem tiver esse link. Qualquer pessoa com esse link pode vir. Copiar o link. Eu vou colocar lá no mural, tá? Vou botar aqui no mural. Link para a pasta no Google Drive, tá? Tem um R no final, Drive. Link para a pasta de apoio no Google Drive. Tá? Eu vou colocar aqui o link. E aí, quando eu colocar alguma coisa lá, vai aparecer para vocês, tá? Tá? Então tem aqui. Vamos lá. Eu vou criar uma atividade teste, tá? Eu vou criar uma atividade teste. Ela não vai ser ainda a atividade para vocês responderem. Ela vai servir só para vocês ver se está funcionando, como é que funciona, tá? Então, o nome da atividade, atividade teste, atividade feita. Alguém está entrando, eu acho. Será? É a Ketsa. Bom dia, Ketsa. Seja bem-vinda. Vocês estão olhando aí, pessoal, o que eu estou fazendo? Bom dia, professor. Atividade feita apenas. Não, colocar atividade aberta apenas para teste com a turma, sem pontuação válida. Tá? Aí eu posso colocar um PDF aqui, por exemplo. Vou ver se eu acho alguma coisa aqui fácil de achar. Vou botar aqui, sei lá, esse convite aqui.
tá? Aí já vai para vocês esse convite, vai o PDF. Aí eu vou colocar aqui, eu posso colocar pontuação, vou colocar sempre 100, tá? Aí eu vou botar a data de entrega, vamos supor que seja amanhã, tá? O horário, 21 horas, tá? Aí eu vou colocar um tópico aqui, né? Vamos supor... aula... Vou colocar introdução. Introdução. Tá? E aí eu posso ver aqui se vai ser plágio. Eu vou criar lá para vocês, tá? Criar atividade. Vejam se chegou para vocês um e-mail avisando. Verifique se chegou um e-mail avisando. Chegou, né? Então, aí quando vocês forem responder, vocês vão entrar na pasta e vai ter lá a opção, por exemplo, de enviar. Mel, tenta enviar qualquer coisa aí, qualquer coisa que tu tiver aí, só para a gente mostrar aqui como funciona. Por favor. Manda um arquivo aí qualquer, responde aí de qualquer jeito aí, só para a gente ter uma noção aqui. Espera aí, eu tô entrando aqui. Tá. A Mel, ela vai mandar, ela vai responder para mim, tá? É como se você estivesse respondendo. Aí vocês vão ver como funciona. Tá acompanhando aí, Matiele? Tá dando para acompanhar, Matiele, a lógica? Sim, professor. Eu respondi algo na aba de comentários lá. Tá, deixa eu ver aqui. Chat. Espera, chegou. Coloca na descrição do grupo do WhatsApp também. O Classroom Daniel, que tu tá falando? O link do Classroom, que tu quer que coloque na descrição? O que é? Ó. Link do Drive. Tá bom. Depois eu vou botar, tá, Daniel? Deixa eu anotar aqui, porque não vou esquecer. Muita coisa aqui para... Peraí. Tá, vamos lá. A Mel respondeu aqui, ó. Presta atenção. Então, eu vou ter acesso a quem entregou, tá? Por exemplo, vamos olhar aqui, ó. A única que devolveu foi a Mel, tá? Aí ela me mandou um formato Docs, né? De Word. Aí eu posso vir aqui, ó, e aí eu vou olhar material por material, né, de vocês. Né? E aí eu posso corrigir aqui, posso mexer, e aí eu atribuo uma nota. Sei lá, 100. Tá? Então, quer dizer que ela tirou 10, tá? Aí eu posso colocar aqui um comentário. Sei lá, ou então vamos supor que foi ruim, tá, Mel? Só para... Ela tirou 5. Aí eu posso fazer um comentário. Melhorar a apresentação, tal coisa. Aí eu posso fazer aqui um comentário, e aí aí quando eu... Vou colocar aqui, tá? Melhorar a apresentação. Aí eu vou postar aqui, ó. E aí, quando eu devolver, a Mel, ela vai saber a nota dela lá, tá? Só que eu vou fazer isso só quando a disciplina acabar, tá? Recebeu aí, Mel, a tua nota? Bacana, Peraí, né, eu vou professor? olhar aqui no e-mail. Bem legal. Só que isso eu vou fazer só no final, tá? Ó, então Sim, aqui, ó. recebi, chegou no meu e-mail. Tá, então, o restante não devolveu. Então, eu sei quando o cara entrega atrasado, eu sei qual foi o dia, qual foi a hora que ele entregou, tá? Então, as atividades vão ser todas feitas assim, tá, pessoal? Alguma dúvida? Não, eu estou fazendo aqui um passo a passo, basicamente, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Ninguém está com dúvida, né?
Então, a nossa disciplina vai ser por aqui, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos continuar. Vocês estão vendo aí, né, o material. Então, vamos lá. Então, as avaliações vão ser tudo feito pelo Drive, pelo Classroom, tá? Da turma. Tá. Outra coisa, pessoal. Ontem eu tinha falado que nossas atividades vão ser em dupla, tá? Vocês são 16, né? Então, vão dar 8 duplas, tá? Nós vamos ter 8 duplas. A gente vai depender muito do AutoCAD. Então, eu gostaria que vocês fizessem duplas. Eu sei que mas vocês estão no final, já voltaram a se amar. Porque quando está no início do terceiro ano, todo mundo se odeia. Quando chega no final, tem que se livrar, né? E se juntam de novo. Então, eu gostaria que vocês fizessem dupla com pessoas que tivessem acesso a um computador e tivessem acesso ao AutoCAD. Caso não seja possível, caso não consiga, a gente vai tentar fazer uma alternativa para que todo mundo consiga desenvolver as atividades, tá? Mas, a priori, eu gostaria que vocês fizessem essa junção com pessoas que têm acesso ao AutoCAD. Então, se a dupla ficou sem acesso ao AutoCAD, por favor, me avise, que aí eu vou achar uma outra metodologia. Eu posso passar limpo aqui a planta de vocês e não sei, eu vou achar uma alternativa. Bora montar logo essas duplas, já que a Mel já começou aí. Vou abrir aqui e a gente vai começar essas duplas aí. Desculpa. Então, eu vou abrir aqui o Word e aí a gente vai fazer. Olha, vocês vão com essa pessoa até o fim, entendeu? Então, é um mini casamento, tá? Vai com essa pessoa até o fim, tá? Mel e Bruno. Erison e Verônica. Alguém mais? Eu e o Elson. Ketsa e Welson. Mais? Falta um. Alguém mais? Já tem uma dupla aí? Aqui o chat. Caio, quem é tua dupla? Matiele, tem alguém em cabeça para ser tua dupla, Matiele? Matiele, deixa eu ver. O André saiu, né? Ketsa, Coloca aí, Luiz e Matiele. Luiz e Matiele, tá? Luiz e Matiele. Então vai estar faltando quem? Daniel, já tem alguma dupla? Como é? Tá, o restante depois me avisa, tá? O André e Caio, Tá, tu pode fazer solo, então. O André, Caio. O Daniel quer fazer carreira solo.
Então tá faltando Aimerson. Quem que tá faltando mais? Aimerson. Eu olho ali. Tá faltando gente, eu não tô sabendo. Depois te olho. O Joseph, Ah, o Joseph. a Camila Vitória. Joseph. Camila. A Jamile. Bota aqui os vermelhos que eles estão sendo pendurados aqui para ver como vai ser essa dupla deles. Ah, pai, tem o Antônio também. Peraí, só salvar porque esse arquivo aí a gente continua, tá? Tá bom. Tá, aí tranquilo, tá? Alguma dúvida? Vamos lá. Então vamos continuar aqui pelo slide. Tá meio lento, mas é porque eu quero deixar tudo bem resolvido, pessoal. Porque depois para não ter dúvida, tá? Então vamos lá. Então como vai ser essas atividades? A gente vai fazer, pessoal, pequenas atividades. Então, tipo, vou passar um conteúdo, aí eu passo uma atividade para vocês. Passo um conteúdo, passo uma atividade. Talvez fique um pouco chato, porque vai ser quase todo dia, né? Mas vão ser pequenas atividades que tu vai sentar em meia hora, tu senta, faz uma videochamada com tua dupla, então faz e manda para ela, corrigir, sei lá, vocês sabem a metodologia de vocês aí. E aí vocês conseguem desenvolver, tá? Então vão ser pequenas atividades que no final vai contabilizar a nota de vocês. A entrega, como eu já falei, é Classroom. Como é a nota? Vamos supor, pessoal, eu não sei quantas atividades. Vamos supor que eu passei 6 atividades, né? 6 atividades para vocês. E cada atividade, ela vai ter uma nota. E essa nota eu vou dizer que é 10, tá? No caso lá, 100, né? Que vai equivalente a 10. No final da disciplina, quando tudo acabar, eu vou corrigir depois, eu não vou nem olhar durante estar rolando a disciplina, tá? O cara conseguiu 600 pontos, né? 60 pontos, né? Eu vou pegar esse valor e vou dividir pela quantidade de atividades. 6. Aí vai dar a nota dele, que no caso é 100, né? Que seria 10, tá? Vamos supor que o caboclo tirou 580, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 580 e vou dividir pela quantidade de atividades, que é 6. E aí vai dar a nota dele. Deixa eu ver quanto é que dá isso. Deixa eu calcular aqui rapidinho. 580 dividido por 6. Nesse caso aqui, o cara vai tirar 9,6, tá? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Não. Não, né? Não, Fácil. professor. É cálculo fácil, pelo amor de Deus. Depois eu não vem perguntar. Pegou a nota que tirou, a soma da nota, dividiu por 6. Pessoal, mas são 4 avaliações. Vai ser igual, tá, pessoal? Não tem tempo de eu estar fazendo primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação, quarta avaliação, tá? Vai ser só uma nota só, tá? Tem só mais a recuperação. Tá, o cara ficou de recuperação, aí depois a gente vê, tá? Como é que vai fazer, tá? Mas tente fazer as coisas. Vocês sabem, desde o segundo ano que eu falo, façam, tá? Porque é mais fácil eu trabalhar com alguma coisa que eu tenho do que vocês não fazer nada e aí eu ter que dar
avaliar vocês em cima do nada, tá? Aí não dá, tá bom? Outra coisa, auxílio, né? O que é esse auxílio? Pessoal, todo mundo sabe que eu tenho lá o WhatsApp, que eu falo com vocês. Vocês podem me mandar mensagem com qualquer dúvida, à medida do possível, porque às vezes eu estou fazendo outra coisa aqui, enfim, ou então não estou com acesso fácil à internet, mas sempre do possível eu sempre respondo, né? Então, a pessoa não entendia tal coisa, pode me mandar uma mensagem. De preferência, se for em relação à atividade que a gente está desenvolvendo, de preferência, eu quero que vocês joguem no grupo, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outro colega. Eu sei que algumas pessoas têm vergonha, né? Mas não, tente botar no grupo, porque aí a gente consegue tirar uma dúvida e pode ser a dúvida de mais gente, né? Então, assim, é mais fácil para a gente trabalhar. Tente evitar me mandar mensagem acima das 21 horas, tá? Ah, professor, você é chato. Não, pessoal, assim, eu durmo muito tarde, assim, eu vou dormir lá pelas 2 horas da manhã. Então, assim, quando eu vejo mensagem chegar, eu olho, tá? Eu olho e, invariavelmente, eu respondo. Mas não fica legal, né? Ficar mandando mensagem meia-noite, né? Pro professor, né? E nem eu mandar mensagem para vocês, tá? Então, bora evitar mandar mensagem muito tarde, mas pode mandar, se quiser, até 21 horas, tá? E também muito cedo, né? 6 horas da manhã, por exemplo, tá? A partir das 7 eu já estou acordado também, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Deixa eu entrar aqui no Google Meet para olhar como é que tá. Não, Andreas. Tá. Não. Então, vamos lá, continuar. Professor, eu preciso estar na aula. Pessoal, nem sempre dá para a gente participar, isso é normal. Porque eu vou estar aqui, porque eu vou estar dando a aula, né? Eu sei que tem dia que a internet cai, eu sei que tem dia que eu vou ter que levar minha avó em tal lugar. Então, eu estou gravando as aulas, desculpa, eu sei que a maioria não assiste, tá? Isso eu sei, tem como saber lá pelo YouTube quantas visualizações. Mas eu gravo para ficar, tipo assim, para dizer que mas o professor nem postou a aula. Não, eu sempre estou gravando, tá? E vou postar no YouTube, aí eu mando o link para vocês. Eu sei que nesse formato online algumas coisas podem acontecer e tal. Então tem que assistir a aula depois. Mas o ideal é que vocês participem da aula, porque a dinâmica é outra. E eu vou fazer sempre uma chamada, tá? Seja no início ou seja no final da aula, vai ter essa chamada. Essa chamada vai reprovar? Provavelmente sim ou não, tá? Se eu ver que o cara faltou pouco, né, apesar de faltar muito, né, mas faltou pouco, mas fez as atividades, entregou tudo certinho, aí a gente dá a gente dá um desconto, né? Põe algumas presenças. Mas o caboquinho que nunca apareceu, né? Nunca fez nada, nunca apareceu. E aí, querer exigir, tipo, recuperação, exigir prova final, aí a gente vai ter uma confusãozinha, tá? Vocês sabem que eu sou de boa, mas... Não, Daniel, eu não vou fazer assim não, tá? Porque eu já fiz uma experiência assim e, tipo, caboclo não apareceu em nenhuma aula e do nada ele surge perguntando as coisas e querendo, né? E até porque a atividade ela pode ser entregue depois, sabe? É até quarta para entregar, mas se tu quiser entregar na sexta, tu pode, tá? Pode fazer, mas só que tu vai perder pontuação por atraso, tá? E aí é uma forma também, Daniel, de eu controlar. Eu vou fazer aqui a chamada, vocês estão vendo aí a frequência, né? Eu vou fazer aqui a chamada agora, né? O Antônio, não tá.
Se ele faltar amanhã, já vou entrar em contato com a coordenação para ver o que está acontecendo com ele. A Bruna. Também. A Bruna veio ontem? A Bruna não veio hoje, né? Mas ontem ela estava. É a Camila. A Camila também não apareceu. Né? Então, se amanhã ela faltar de novo, vou ter que ver onde é que ela está, o que ela está fazendo. Daniel tá, o Eric tá suspenso, né? Tá retido. O Erisson tá aí, o Erisson? O Erisson não veio hoje, né? O Erisson não veio, 3 faltas. A Luísa tá, a Jamile também não tá, o Josi também não tá, o Caio tá, a Ketsa tá, a Matiane tá, a Mel tá, o Raimus também não tá, a Verônica, o André, o Elson tá. Vou gravar a frequência aqui, tá bom? Então, essa frequência ela serve também para o meu controle aqui. Por que você marcou que eu não tô? Tá sim. Onde foi que eu marquei que não tá? Cadê? Tá sim, ó, 0. O 0 quer dizer tem presença, entendeu? Ah, tá. Sei que era que não estava presente. Não, 3 quer dizer falta. Tem 3 faltas. É o contrário aqui. Tá bom? Ah, tá, entendi. Fazendo confusão já aí, rapaz. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida em relação à frequência? Tá? É para isso, é para o teu controle. Por exemplo, o Antônio, né? Já faz 2 dias que ele não vem, não comenta no grupo, não faz nada. Então, onde é que está o Antônio? Onde está a Camila? Né? O que eles estão fazendo? Eles ainda existem? Eles foram abduzidos, né? O Erison acabou de entrar. Fala, Erison. Eu tinha levado falta. Vou mudar aqui. Vou dar as 3 presenças para ti, tá? Tá? Então, aí, se não aparecer... Aí, se vocês tiverem contato com essa galera... Se tiver contato com essa galera, a gente já vai avisando, tá, pessoal? Vai avisando como é que tá a situação, que o Chico tá enjoado, o Chico tá com o diabo no escuro, tá? Pode falar assim, tá bom? Então tá, pessoal. Alguma dúvida? Alguma coisa em relação a isso? Tá explicado? Tá? Se Vamos lá. Pronto. A disciplina ela vai funcionar assim, tá? Aí ontem eu falei da primeira atividade de vocês, que eu não postei, foi erro meu, porque eu já expliquei que eu estava sem computador e blá blá blá, tá? Dei uma desculpa furada que nem vocês dão aqui também, tá? Então, dei uma desculpa e hoje eu vou postar essa atividade. O que é essa atividade? A gente vai fazer um projeto elétrico em cima de uma planta baixa, né, que vocês vão escolher, tá? Então, a primeira atividade, eu vou escrever lá tudinho, tá? Eu vou escrever, te acalma. Mas, o que é essa atividade? Vocês vão sentar com a dupla de vocês e vão escolher uma planta baixa no Google, tá? O Google, ele tem... Então, vocês vão colocar assim, ó, planta baixa pequena, por exemplo. Aí vocês vão escolher uma planta baixa aqui, ó, dessas aqui bonitinha, a qual vocês gostariam de trabalhar. Eu aconselho não fazer casa muito grande. Pega uma casa de 2 quartos, tá? No máximo 3, tá? Então vocês podem colocar também planta baixa, sei lá, a casa simples. Aí vocês vão escolher uma planta dessa, tá? E aí vão baixar. E quem puder, quem tiver AutoCAD, já passa limpo, tá? Como assim passar limpo? Aqui, geralmente, nessas plantas, elas vêm, ó.
ela vem com umas medidas. Geralmente essas medidas estão erradas, né? Mas aí vocês vão adaptar. Por exemplo, a área de serviço aqui, ó, 2,45 por 1,85. O quarto, 2,70 por 2,30. O banheirozinho aqui, ó, 1,20 por 1,70. Nem cabe isso aqui, mas tudo bem. Então vocês vão passar limpo para o AutoCAD. Pessoal, mas não tem espessura da parede, inventa. Ah, minha parede vai ser de 15, tá? O que eu quero é que vocês passem a limpo essa planta baixa que vocês vão escolher, tá? Entenderam? Porque a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Todo mundo já está mais ou menos com o AutoCAD aqui, ou tem gente que ainda está travado? E é a De boa. oportunidade, é a oportunidade também de treinar, tá? Isso daí tu faz em, sei lá, 20 minutos, se tu já tiver uma prática, tá? O que eu quero de vocês é mais a parede, a marcação das janelas, tá? Não precisa cotar, aí coloca o nome dos ambientes, aí de boa. Quem não tiver condição de AutoCAD, não conseguir de jeito nenhum, me avise, na próxima aula eu vou saber como é que tá, amanhã, né? E aí a gente tenta uma outra alternativa. Eu faço aqui, não sei, eu vou ver aqui como é que a gente vai fazer, tá? E aí vocês vão desenvolvendo na mão. Lembrando, não é para me mandar por WhatsApp, não é para me mandar por e-mail, não é para mandar sinal de fogo. Espera eu abrir a atividade no Classroom e vocês vão colocar a atividade lá no Classroom, tá? Vocês vão botar a planta abaixo que vocês escolheram no Classroom, tá? Então vai ser a primeira atividade, ó, a coisa mais fácil do mundo. Isso daí, coisa mais fácil do mundo, tá? Tá bom? Alguma dúvida? Eu vou botar depois o Ainda Classroom, não, a professor. atividade. Então vamos lá, tá bom? Ah, vou dar uma pausa de 10 minutos para a gente beber uma água, eu beber uma água, você beber uma água, e aí a gente volta já com o conteúdo, tá bom? 10 minutinhos. Tá Quando bom. são 10 horas, 10h10 a gente volta, tá? Porque eu também tô suado, vou pegar o ventilador ali. Tá bom? Beleza. Fique por aí, não vou embora. Não entre em outro site. Beijo, pessoal. Já já a gente volta, tá? Se tiver muito lento, vocês avisem também, tá? Sei que dá sono aula online, mas a gente vai tentando fazer da melhor forma. Tá bom? Vou pegar uma água ali e já volto.
Opa, voltei! Vamos lá, pessoal. Tá todo mundo aí de novo? Vou entrar aqui no... Opa. Tá aqui. Vamos lá, Matiele. Deixa eu entrar aqui no meu celular. Tô comigo. aqui, professor, quase dormindo, mas tô aqui. Então vamos lá. Vamos acordar a Kexa. Bora animar a festa. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui de novo, já está compartilhado, né, a tela. Vamos lá, a gente vai começar a aula agora, tá, pessoal? Ai, é muito esse... Eu tô usando uma TV como monitor, aí tá, não encaixou direito. Tá, pessoal, vamos lá, acorda todo mundo. Acorda o Elson, tá por aí. Daniel. Erison. Eu tô comendo. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer uma pequena revisão das coisas que eu acho importante para a gente continuar e fazer. Esquece daqui, tá errado. Para a gente continuar o nosso trabalho, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre corrente elétrica, né? Como é que é feito a corrente elétrica? Né? Então, voltando lá para o início da aula, né? Lá para o início da disciplina, a gente tem que corrente elétrica, né? São elétrons em movimento dentro de um material, qualquer, né? Então, tem materiais que têm mais facilidade de soltar elétrons, esses elétrons se movimentarem, né? Então, é efeito desse movimento dos elétrons. E tem materiais que não são, tá? Mas, basicamente, corrente elétrica depende desse movimento, tá? E como é feito esse movimento? Né? Esse movimento, para ocorrer, ele precisa de um circuito, tá? E esse circuito, ele precisa ser um circuito fechado. Então, aqui esse desenhozinho, né? A gente tem uma pilha, né? Então, essa pilha é a fonte geradora, tá? E aí, quando eu junto uma pontinha no canto da pilha e a outra pontinha de um fio na outra pontinha da pilha, isso começa a gerar corrente elétrica, não é? Então, a corrente elétrica ela começa a percorrer, né? Então, quando chega na lâmpada, essa corrente elétrica, ela faz a lâmpada acender, tá? Professor, Pode falar. esse negocinho verde aí seria o eletroduto, é? Não, é um fio, é um cabo, tá? Entendi. Tá. Aqui é bem genérico, tá? Se eu tirar, por exemplo, Matiele, se eu tirar essa pontinha daqui, cortar aqui esse fio e tirar, o que vai acontecer com a lâmpada? Vai desligar. Ela vai desligar. Muito bem. Porque desconectou aí as ligações. Sim. E se eu cortar bem aqui? O que vai acontecer? O que tu acha que acontece? Desligar também? Vai desligar também. Sim. Mesma coisa. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Para ter corrente elétrica, é preciso ter esse circuito fechado. Aqui fica claro, porque a gente está falando de uma pilha, né? Então, a gente consegue visualizar. Só que quando a gente está falando de residência, né? A gente está falando de energia elétrica que vem da concessionária. Quando eu falo concessionária, quer dizer que vem da antiga Celpa Equatorial, né? Então, é gerado em Belo Monte, aí vai para subestações, da subestação vai para a cidade, aí tem os transformadores e que diminui para baixa tensão, né? Começa lá em alta tensão, vai para média tensão nas subestações, depois chega na nossa casa como baixa tensão, tá? Então, essa fonte que é a pilha, na verdade, para nós, quando a gente fala de residência, é a concessionária, é a fornecedora, tá? Então,
Quem vai fazer esse sistema aqui para a gente vai ser a CELPA, né? A Equatorial agora, tá? E os demais passos aqui são o que existe mesmo na nossa casa. Então, o interruptor a gente tem, né? Então, quando a gente liga, ele faz a conexão. Quando a gente desliga, é como se ele estivesse cortando aqui, tá? O Elcio, esse tipo de circuito aqui é o circuito em quê? Como é que a gente chama esse circuito? Se eu tivesse mais uma lâmpadazinha aqui, como é que eu chamaria esse tipo de circuito? Hein, Elcio? Nós temos circuito em série, circuito paralelo e circuito misto. Esse daqui qual é? Em O série. Elson, em série. Muito bem, tá? Em série. Acordei. Acordou, né? Tá, então o em série a gente não usa na nossa residência. O que a gente usa é o circuito paralelo, tá? É o mesmo esquema, ó. Tem a fontezinha que é a pilha, aí vai gerar corrente elétrica, aí o interruptor ele liga e desliga, tá? Aí ele vem aqui, ó, e liga essa lâmpada e liga essa. Quando eu desligo esse interruptor aqui, qual das lâmpadas vai desligar? Só de olhar aí. Deixa eu escolher o nome aqui. Luiz, quando eu desligo esse interruptor, quais das lâmpadas desliga? Nessa situação aí que tá. Luiz, Professor, pode falar. esse aí é de uma tecla, né? O interruptor de uma tecla. É, Então, ele desligaria essa primeira lâmpada? não. Alguém tem opinião ao contrária? Se vai desligar a segunda lâmpada? Mel, o que tu acha, Mel? As duas lâmpadas porque faz parte do mesmo circuito. Isso. Então, no caso, Matielli, essas duas lâmpadas seriam desligadas, né? Por quê? Quando eu desligo, bem aqui, ó, eu impeço que a corrente elétrica ela prossiga. Ó, ela chega bem aqui e para, Sim, tá? professor. Aham. E se esse interruptor tivesse bem aqui, ele ia desligar qual lâmpada? Qual das lâmpadas Matielli? Agora qual das lâmpadas ele ia desligar? Seria de cima? Seria de cima. Porque Uhum. a corrente elétrica ela vinha aqui, ó, e aí ela passava por aqui e ligava essa sem prejuízo, Aham. e ela viria por aqui, né? E quando chegasse aqui ia ser interrompido, tá? Então, a gente usa esse circuito que a gente chama de circuito paralelo. A gente usa esse tipo de circuito porque ele facilita, né, a gente ter diversas lâmpadas dentro da casa e poder controlar ela de forma individual, né? Porque, por exemplo, só de mudar a posição aqui do interruptor, né? Eu já tenho outra configuração de ligar e desligar a lâmpada, tá? Então, basicamente é isso, só para lembrar, né? E aí nós temos, vocês lembram o que é voltagem? A tensão? Então nós temos temos uma primeira fórmula, né? Que potência é igual a volt sobre a corrente, tá? Lembrando, P, potência, V, voltagem, né? Então, tensão, e o I a gente chama de corrente elétrica. Erison, a potência é medida em qual unidade que a gente mede a potência? Hein, Erison? Vai sentar aí, nem sei. Eu já estou lá embaixo. Deixa eu voltar aqui. Verônica. Oi. Verônica, qual é.
Deixa eu escrever aqui. Qual é a unidade de medida da potência no circuito elétrico? Por exemplo, a distância, né, a distância a gente mede em metro. A potência a gente mede em quê? Em joule. Não. Em watts. Watts ou volt por ampere. VA, né? Volt ampere, tá? Watts ou volt amperes, tá? É a voltagem, o V, a tensão, né? Tensão é a mesma voltagem, tá? É o mesmo nome, é a mesma coisa, tá? Eu falei aí no chat que era em WhatsApp, porque eu não sabia escrever. Tá. Quem falou aí foi a Mel? Ah, foi a Mel. Então, Mel, responde a voltagem, é medida em quê? A tensão é medida em quê? Qual a unidade de medida? É na outra que você tinha falado, em volts. Volts. Isso. Volts. Então, a voltagem é medida em volts. Nós temos aqui para fornecimento doméstico no Pará. Quais são as voltagens que nós temos aqui de fornecimento doméstico no Pará? 127, 320. 127 e 220 volts. Tá? Então, nossos equipamentos basicamente funcionam em 127 ou 220 volts. Tá? É a tensão que trabalha os nossos equipamentos. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Ainda lembra disso? Tá? Continuando. E a corrente é medida em quê? Wells. Oi. A corrente é medida em quê? Ampere. Amperes. Muito bem. Então, Caramba, nós que temos chute. a corrente é medida em ampere. Então, potência em watts, volts, né? A tensão em volts, e a corrente é medida em amperes. Então, por isso que você vê assim, uma tomada de 10 amperes, né? Vocês já viram isso? Não, a tomada de 10 amperes. Então, o que quer dizer? Que aquela tomada, ela aguenta até 10 amperes. Pode pegar qualquer equipamento de vocês, que vai ter lá na descrição atrás, na caixinha, a amperagem. O que é isso? É o quanto ela aguenta de corrente. Passou daquilo, ela pode queimar, tá? Se tiver uma potência, tiver maior, ela pode queimar, tá? Então, quando eu quero calcular, então tem na formulazinha lá, né? Só para lembrar, pessoal, é que é um grande revisãozinha, tá? Então, calculem aí qual a potência dessa lâmpada, tá? Qual a potência dessa lâmpada? Ela é aqui no Pará, sabendo que está passando 9 volts aqui, né, nesse circuito. Qual a potência dessa lâmpada para ela funcionar? Nesse caso. Calculem aí, usando essa formulazinha aqui. Está passando 5 amperes e aí eu sei que está no Pará. Faça esse cálculo rapidinho aí para gente. Pessoal, é bom sempre ter um computador. Digita aí, pessoal. Tá, vamos lá. Eu quero saber a potência, né? É a potência que eu quero saber. Eu estou no Pará, então eu sei que para acender uma lâmpada, a lâmpada ela é monofásica, né? Uma lâmpada comum normal de cor. Então ela vai funcionar em 127 multiplicado por os 5 amperes que eu tenho, tá? Então a potência dessa lâmpada vai ser, multipliquei 5 vezes 7, 35, vai 3, 10, 13, vai 1, 10, 5 vezes 3, vai 1, 5, 6.
Então, 635 VA, tá? Ou watts, tá? Depois eu vou explicar a diferença de watts e VA, tá, pessoal? Não é a mesma coisa, não. Tá? Então, os cálculos são fáceis, assim, tá, pessoal? Não tem muito mistério. Ah, se eu quisesse saber a amperagem, aí eu só jogava amperes, aí eu pego volts, ó, tá aqui multiplicando, ele vai para baixo, dividindo. Potência por VA. Tá? Então, não tem mistério, tá? Esse cálculo aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Matiele? Lembrou, Não, Matiele? professor, tá tudo. Até agora tá tudo Tudo certo. tranquilo, né? Tudo certo, Ah. tudo bonito, tudo legal. Tá, outra coisa que eu queria lembrar para vocês, tá? Eu vou sair aqui porque eu acabei esquecendo de colocar no slide. Eu vou apagar isso aqui para a gente ter espaço. Deixa eu ver se eu tenho outra. Não, tem não. Eu vou apagar aqui para poder ter espaço. Então vamos lá. As casas da gente, eu tenho uma casinha aqui, tá? A casinha da gente, ela pode ser de 3 tipos, né? O fornecimento. Tem um poste lá, tá? Se vocês forem olhar o poste de vocês, o poste da canalha, né? Vou tentar desenhar aqui, ó. Aqui é uma casinha, tá? Fala, professor. Pode falar, quem tá Ah, tinha falando? que botar o Você não bicho, tinha era me pra chamado? responder? Ah, cara, agora já era. Perdeu nota aqui já. Eita porra. Agora já era. Tava dormindo. Não, Não, era outra situação. Não, tava comendo. Então responde aqui para mim, tá? Mentira, tu foi direto do WhatsApp. Eita! Tá, então aqui é a casinha de vocês aí, tá? A casinha do porquinho. Aí ele quer ligar, tá sem energia na casa dele, tá? Então o que que ele faz? Ele monta uma caixinha aqui, ó, né, de fornecimento. Aí geralmente tem coisinha aqui, né? Vocês se lembram disso? Tá? Sim. Então a tua casa ela pode ser. Quais são os tipos de casa que nós de fornecimento que nós temos? Alguém chuta aí? Alguém sabe? Como assim? Nós temos 3 tipos de fornecimento. Fornecimento elétrico de acordo com a concessionária, né? Com a fornecedora. Quais são? Estou falando aqui, monofásico, bifásico, e qual é o outro? Trifásico. Trifásico. Mas que diabo é isso, professor? Né? Vamos lá. Então, lá no poste, se vocês forem dar uma olhadinha, eu estou dando uma olhadinha aqui, ó. Nós temos alguns fios aqui eu estou olhando aqui na minha casa. Nós temos, no mínimo, 4 fios, né? Então, nós temos 3 desses fios, são o que a gente chama de fase, né? Então, são fios que ele possui carga. Eles estão eletrizados, tá? Eu estou falando de uma forma aqui mais simplificada, tá? Então, 3 desses fios, eles são chamados de fase, tá? Então, eles têm eletricidade neles. E o outro a gente chama de neutro, tá? Então, é como se ele não tivesse carga. Não é bem isso, né? Mas, resumindo, seria isso. Então, quando eu puxo um fiozinho, só um fiozinho aqui para dentro, puxo só uma fase, eu tenho uma casa que é monofásica. Então, eu só vou ter uma fase para ligar todos os equipamentos aqui, tá? Então, quando só tem uma fase, é monofásico. E sempre vem um neutro, tá? Sempre vem um neutro junto. Então, uma casa monofásica, ela é fase mais neutro, tá? Mono. Tá bom?
Alguma dúvida? Não. Não. Ah, só que aí não, aí viu que eu preciso ter mais uma fase. Aí eu puxo aqui, ó, e entra aqui duas fases. Então, quando é assim, é chamado de bifásico, tá? Então, bifásico é fase, fase e o neutro. Então, vai ter duas fases diferentes, vai ter dois fios carregados diferentes, tá? E aí, quando eu puxo mais um, a gente chama de trifásico, tá? Trifásico. Então, fase, tá meio confuso aqui, né? Mas dá para entender. Fase. E o neutro é trifásico, tá? Então, nós temos esses três tipos de fornecimento. Professor, o que faz? Qual a diferença? Como é que eu vou saber que a minha casa é bifásica, trifásica ou monofásica? O que vocês acham o que determina isso? O que vocês acham que vai determinar isso? A demanda de energia que a casa precisa. Isso, muito bem. A demanda de energia. O que é essa demanda? Por exemplo, eu tenho lá na minha casa, né? Eu moro numa kitnetzinha lá. Não é bem uma kitnet, mas é pequenininha, tá? Tipo, vamos dizer, se a pessoa tiver mais de um freezer, modo central, coisa assim pesada. Isso. Então, lá na minha casa, por exemplo, eu só uso ventilador. Vou dar um exemplo aqui, né? Não é bem isso. Então, eu não tenho necessidade e tem poucos equipamentos também. Então, eu não tenho necessidade da minha casa ser bifásica. Ela vai ser monofásica. Eu só vou usar equipamentos, basicamente equipamentos com 127 volts, tá? Então, 127 volts, eu ligo um fio fase e um fio neutro. Já funciona, tá? Mas vamos supor que eu tenho 2 ar-condicionados e eu tenho uma máquina de limpar carro, eu tenho, enfim, um motor de bomba de água. Então, essa configuração fase neutro já não vai me servir, porque eu preciso ligar outros equipamentos que funcionam a 220. Esse é trifásico, né? Bifásico, porque o 220, ele é fase, tá? O equipamento 220, ele funciona com duas fases. A pessoa não tem neutro? Não, não tem neutro. O equipamento bifásico, ele funciona com fase, tá? Ou seja, 2 fios eletrizados com carga vão para plugar nesse equipamento. Então, como a Mel falou, o que vai determinar se minha casa vai ser monofásica, vai ser bifásica ou vai ser trifásica é a demanda de equipamento, a demanda de energia que ela vai ter, tá? Alguma dúvida, Matiele, Daniel? Até agora não. Até agora não, né? Eu vou explicar como é essa questão aqui, tá? Dos fiozinhos aqui. Tá. Agora vocês vão usar a imaginação, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu escolho uma casa monofásica ou bifásica ou trifásica, Matiele? Uma trifásica. Uma trifásica. Então, quantas fases vai ter nessa casa? Quantas fases vai ter nessa casa? 3. 3. Então, vou botar aqui, ó. Fase 1, fase 2, fase 3. Eu vou botar como sendo um fio aqui, tá? Fio, outro fio, outro fio. E aí, por último, também entra o neutro, tá? Depois a gente vai ver como funciona isso na prática. Então, nessa minha casa, ela vai entrar 3 fiozinhos, tá? Vai entrar 3 fios nela. Aí eu preciso ligar uma tomada. Vou ligar uma tomada, tá? Tem uma tomadinha aqui, ó, e eu preciso ligar ela aqui. Tá? Como funciona essa tomada? É uma tomada normal, que vai ligar equipamento, qualquer equipamento. Como ele funciona? Eu preciso ligar ela em uma das fases. Então, ó, vem fase aqui, ó.
clicou aqui, ó, ligou aqui, tá? E aí, quando ele retorna para o neutro. O senhor ligou em qual fase, professor? Na fase 1, ó, aqui, ó. Uhum. Tá, então essa tomada, ela tá ligada na fase 1, tá bom? Então ela já tá ligada, sempre vai fase e neutro. Qual a voltagem nesse caso aí? Dessa tomada, qual a voltagem dela? 110. 127, né? Que seria o 110 que a gente chama. 127. Tá, 127. Então, essa tomada, ela funciona a 127. Por quê? Porque ela tem fase neutro, né? Então, ela está funcionando fase neutro, tá? Então, ela tem 127 volts. O terra não entra, não? Ah, sim. Bem lembrado, Elcio. E aí, nós temos também o que a gente chama de proteção, que é o tal do fio terra lá. O do meio. Tá? Esse terra, ele serve para proteger a instalação, tipo, de não queimar, né? Então ele também vai ligado aqui no terra. Só que o terra, ele não vem lá de fora. O terra a gente faz na nossa casa mesmo, entendeu? Cava um buraco, coloca uma arte de cobre, e aí ele vai ligar lá com a distribuição. Eu não coloquei aqui porque eu estava pensando no que vem lá de fora. O terra, ele não vem de fora. Ele é feito na própria casa, tá? Tanto que tem muita casa, eu acho que a maioria das casas no Brasil não tem aterramento. Né? Pode ver aí na casa de vocês que provavelmente não vai ter aterramento na casa de vocês, tá? Assim, se for uma casa construída de forma, como chama? Leiga, né? Se for construída vernacular, né? A vernacular é construída por vocês mesmos, sem ter um responsável técnico. Tá? Possível a casa cair se eu construir ela. Então não vou nem te contratar como técnico. Ele precisa zoeira, cara. Vamos lá. Então a primeira tomada foi ligada aqui, tá? Tranquilo, Luiz? Tá de boa? Que horas são, pessoal? A gente vai até 11 horas, né? Então, a primeira tomada foi ligada aqui, né? Na fase 1. Aí eu quero ligar a outra tomada aqui. Tá? Vou ligar essa outra tomadinha aqui. Também vai ser uma tomada normal. Nessa aqui eu vou ligar na fase 2. Liguei aqui, voltou para o neutro. O neutro sempre é o mesmo, tá? E aí ligou no terra. Então, fase neutro. Qual é a voltagem dessa daqui, Matiele? 127. Você jogou os dois fios pro terra aí, ó. Isso aí, Opa, Well. desculpa. Professor. Tá, foi mesmo. Eu vou apagar aqui, desculpa. A outra aqui vai para o neutro também, tá bom? Então, essa daqui também vai ter fase neutro, né? Então, ela também vai ser 127. Vai ter a fase 2. Como é que fase 2, a fase 2 e o neutro é o mesmo, tá? Então, uma tá ligada na fase 1 e o outro tá ligado na fase 2. Já aconteceu na casa de vocês, por exemplo, uma parte das tomadas funcionarem e as outras partes não funcionarem? Já. Já. O que acontece? Aí o pessoal fala, porque caiu uma fase. Provavelmente o que está acontecendo é isso. Uma das tomadas está ligada na fase 1 e as outras tomadas estão ligadas na fase 2. Então, quando essa cai, não influencia nessa outra aqui, né? Porque essa continua funcionando. Então, provavelmente, essa caiu e desligou tudo que estava ligado nela, tá? E aí a outra continua funcionando, normal, tá? Tá bom? Agora eu vou ligar uma tomada aqui, ó, para ligar o meu ar-condicionado, tá? Meu ar-condicionado, ele é um ar-condicionado bifásico. Como é que tem que ser essa ligação? Que estava comendo agora? Nunca lembro o nome dele. Oi. Ele vai se formar e eu não lembro o nome dele. Tá, só o professor. Harrison. Harrison. Vai, Harrison.
Eu tenho que ligar Fase- como aí esse ar-condicionado? Fase 1 e fase 2. Fase 1 ou fase 2? Muito bem. Por quê? Porque ele é bifásico. Ó, presta atenção aí, pessoal. Então, eu posso ligar fase 1, fase 2, ou então fase 2, fase 3, não importa. Eu vou ligar aqui no 3, que não tem nada. Então, fase 1 e fase 3, tá? E aí, esse que precisa mesmo de aterramento, para não dar choque na hora de for mexer, né? E nesse não vai ter o neutro, não. Não, nesse caso não. Porque é Fase, porque é bifásico. Ele funciona a quanto, Marcelo? Qual a voltagem dele? 220. 220 volts, tá? Uhum. Então, isso É daqui isso. são as tomadas, isso. Fase, 220. Deu para entender até agora? Deu, professor. Ficou muito claro, sério. Ficou incrível. Então vamos lá, vamos continuar. Então a gente só ligou tomadas. E uma casa tem o que mais? O que tem mais numa casa? Lâmpada. Então vamos ligar a lâmpada, né? Eu vou apagar aqui só para a gente ter espaço, senão não vai ter. Tá, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou ligar uma lâmpada. Então eu vou fazer fase 1, fase 2. Vou fazer mais simples, tá? Essa parte aqui, tá? Então nós temos o fio 1, fio 2, 3. Lembrando que ele está vindo lá de fora, né? Vamos lá. Para eu ligar uma lâmpada, eu preciso de o quê? Além da lâmpada? Um sistema para eu ligar uma lâmpada. O que tem além de uma lâmpada? Ketsa. Fio. Vai ter o fio, né? Obviamente. Ei, Ketsa, o que vai ter além da lâmpada? Acorda aí, Ketsa. Ai, professor, sei lá. Tô aqui Ketsa, aprendendo. como é que tu liga uma lâmpada, Ketsa? O que tu aperta para ligar uma lâmpada? O interruptor, a tomada. Interruptor, uma tomada, né? Não confunda, tomada é uma coisa, interruptor é outro, tá? Tá bem. O interruptor Ketsa. Mas tem tomada com interruptor também. Tem, mas eles não são a mesma coisa, eles são diferentes. Qual a diferença? O interruptor liga a lâmpada e a tomada liga equipamentos. Ah, Vamos lá. Depois eu mostro a fotinha de um, tá? pera, então a lâmpada é pro interruptor. Pro interruptor. É quando tu. A teclinha que tu aperta quando tu chega no teu quarto. Que tem até de uma tecla, duas Sim. teclas. Tem de uma tecla. Aham. Quer dizer, é rica, professor. Ela liga no controle remoto. Ela só bate palma assim. Oh, queria. Sensor de movimento. Faz assim, ó. Professor, eu raramente ligo a lâmpada do meu quarto porque ela é daquelas grandonas, consome muita energia. Só no escuro. Papai escuro. Não, eu Por ligo isso que tu tá as dormindo, né? luzes do camarimzinho que eu fiz. Tá no teu quarto, né? Tá dormindo por causa disso. Liga logo essa luz aí pra Né? ficar que nem galinha, né? O frango, quando eles põem uma luz. Vocês sabiam disso? Que eles põem a luz. Uma granja, eles põem a luz em cima do frango, do Sim. pinto. Que é pra Minha eles não sogra dormirem. faz isso na chácara dela. É pra eles não dormirem. Então, pra eles crescerem mais rápido. É, Né? É uma eu maldade vejo isso, ela né? fazendo isso mesmo. Mas vamos lá. Então, não é o teu caso aí, né? Tu dorme. Eu Então, vamos lá, durmo, pessoal. velho. Então, a gente precisa de um interruptor. Tá? Um interruptorzinho, ó. Esse interruptorzinho vai ligar uma lâmpada ou mais lâmpadas, tá? Mas vamos botar, a princípio, uma Por que vocês lâmpada só. falaram da granja aí, que meu celular caiu a internet? Não, porque a Cat está falando que na casa dela, a lâmpada dela é muito forte, então ela não consegue dormir, então quase ela não liga a lâmpada dela do quarto. Aí eu falei que nenhuma granja geralmente coloca umas luzes fortes em cima dos pintos, que é para eles não dormirem e crescerem mais rápido, entendeu? Entendi, sim. É por isso que esses frangos, eles são... A minha namorada, ela é zootecnista, né? Aí eu fico avacalhando com ela que dão hormônio pros frangos, ela diz que é mentira isso, que não existe. Que eles crescem rápido é por causa disso, né? Então esses frangos também, se tu bater uma palma lá, eles morrem. Porque
Teu coração muito acelerado, né? Então, se tu dá um susto lá, ele morre bem uns 10, assim. Enfim. Era só uma curiosidade. Aí vamos voltar aqui para nossa casinha aqui, né? Então, eu preciso ter, pessoal, um interruptor e eu preciso ter uma lâmpada, né? Ou 2 ou 3, sei lá, não importa. E aí, o que vai acontecer? Para eu ligar uma lâmpada, eu preciso de quantas fases? Deixa eu ver aqui. Uma fase, né? Mais uma, né? Uma fase, isso. Deixa eu ver aqui quem não falou a Verônica. Tá. Então, vamos lá. Então, eu vou ligar da fase 1 aqui, ó. Só que aqui é diferente, pessoal. A fase, ela tem que... Ó, se lembra que tem que fazer um percurso fechado para ter energia, né? Lembra... Opa, eu apaguei. Lembra que, ó, não precisa ter o percurso fechado para ter energia, né? Então, é o seguinte, eu vou pegar a fase, o fio, o cabo, e aí eu vou levar para o interruptor primeiro. Aí depois para a lâmpada. Porque o interruptor, ele funciona como se fosse um plugzinho, ó, que ele vai fechar e vai abrir. Tá? Quando ele fecha, ele deixa passar corrente. Quando ele abre, ele corta a corrente. Tá? Ó, então, ele vem da fase, ele vai para o interruptor. Do interruptor é que vai para a lâmpada. Tá? Porque o interruptor vai ser esse sistema que vai cortar ou juntar os fios, né? Basicamente é isso que ele faz, tá? E da lâmpada, eu vou para onde, Verônica? Eu ligo em qual fio? Hein, Verônica? A lâmpada? É a lâmpada, ó. O fiozinho veio da fase, foi no interruptor, depois foi para a lâmpada, e da lâmpada eu puxo para onde? Hein? Calma, tô pensando. Ah, tá. Neutro. Pro neutro, ligada, meu. O neutro, tá? Então a gente vai puxar, ó, o neutro. Então esse sisteminha ele funciona em fase neutro. Então ele tem quantos volts, Verônica? 127. 127 volts. Muito bem. Então basicamente é isso. Então o que faz? A energia está rolando aqui. Se tiver aberto, ela passa e liga a lâmpada, tá? Se tiver fechado, ela corta aqui e aí não passa corrente, tá? Ah, professor, então quer dizer que se tiver desligado, eu não levo choque aqui? Teoricamente, sim, tá? Mas não é bom tu ficar mexendo nas coisas. Eu prefiro desligar no disjuntor, porque eu sou medroso pra cacete. Tá? Eu sou medroso, mas a galera aí que mexe com elétrica, eu não tô nem aí, né? Seria segurança, tá? Agora vamos ligar 2 lâmpadas. É o mesmo esquema, ó. Vocês querem ligar com um interruptor ou com 2 interruptores? Diz aí. 2 pode ser 2. Tá, eu vou apagar esse daqui para ficar mais espaço, tá? Então aqui, ó, vai ter 2 interruptores agora. Pá, tá? Eu vou ter 2 lâmpadas aqui. Duas lâmpadas. Então, ó, o fiozinho aqui, ele vem, por exemplo, eu vou ligar na mesma fase esse, tá? O fiozinho vem aqui, ó. Nesse caso aqui, quando chega lá dentro, pessoal, a gente faz o que a gente chama de uma emenda, tá? Tecnicamente, é como se eu estivesse fazendo isso, ó. Liga aqui e liga aqui, tá? Então, só que a gente faz emendando assim, juntando assim, porque tem uma estruturazinha dentro que a gente coloca o mesmo fio, é como se ele tivesse passando para os dois interruptores, tá? Mas teoricamente é como se eu tivesse uma ligação e tivesse outra ligação aqui, tá? Como cada lâmpada aqui liga um interruptor diferente, o que vai acontecer? Um vai para cá e o outro vai para cá, tá bom? Só que isso acontece dentro do eletroduto, tá? Depois a gente vai ver isso.
Professor, Oba. tem a possibilidade de ser só uma fase para 2 lâmpadas, aí tipo, vai um fio Sim. da fase, aí É isso que está acontecendo chega. aqui. É só uma fase, né? Só Duas uma fases. fase. Está saindo só de uma fase. O que acontece é que quando chega aqui no interruptor, é como se a gente nós fizéssemos uma emenda, entendeu? Então, um vai ligar aqui nesse primeiro e o outro vai ligar nesse outro aqui, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos... Aí, quando sai, aí sim, sai diferente. Sai 2 fios diferentes, tá? Tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona na prática. Aí, daqui vai para o neutro, ó. Vai para o neutro, então vamos para o mesmo neutro, tá? Então, quando eu ligo aqui, vai desligar aqui. Quando eu ligo aqui, vai desligar aqui, tá bom? Ah, professor, não, eu quero ligar as 2 lâmpadas juntas. Aí sim, ó. Eu eliminaria aqui, né? E aí eu juntaria... Seria só uma tecla, né? Seria só uma tecla. Uhum. Ó, aí eu ligaria aqui, ó. Ficaria só uma. E aí sim, ó, eu ligaria em série aqui, ó. Eu ligaria em série, e aí quando eu desligasse essa, desligava as 2. Tá bom? Entenderam a lógica? Deu para entender. O básico é sempre isso, ó, pessoal, de ter um circuito fechado e tal. Então a lógica é sempre a mesma, tá bom? Alguma dúvida? Não, professor. Não. Então vamos lá. Continuando, né? Isso tudo a gente já viu, mas eu estou revisando aqui, tá? Esse nomezinho que a gente dá aqui desse trecho, ó, quando tem aqui, quando vem lá do fio, lá do quadro de distribuição para cá, a gente chama de fase. É o nome fase mesmo. Só que quando chega na lâmpada, esse trechozinho aqui, como é que a gente chama esse trechozinho aqui, ó? Quando está na lâmpada? É circuito ou não? Não. Tem um nomezinho aqui. Ó, ele é energizado também, só que a gente dá outro nome para esse trechozinho aqui. Qual é o nome? Retorno, tá, pessoal? Retorno. E aqui a gente chama de neutro mesmo, tá? Apesar de daqui ser uma fase, a gente tem um outro nome que é o nome retorno. É o que vai fazer ligar ou desligar a lâmpada, né? Então, quando eu ligo aqui, fica descarregado aqui e não liga a lâmpada. Quando eu ligo, passa a energia e aí liga a lâmpada, tá? Então, esse trechozinho entre o interruptor e a lâmpada é retorno, tá? De novo, esse trechozinho que fica entre o interruptor e a lâmpada, a gente chama de retorno, tá bom? Que horas são? Já são 11h50. Então, por hoje é só. Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse... Não, professor. A aula foi incrível. O que a gente vai fazer agora? Só para a gente resumir, tá? Que foi falado hoje. Foi falado um bocado de coisa, né? Então, vamos resumir. Então, nós temos, a gente viu, potência é volts sobre a corrente, a potência é medida em watts, a voltagem é ligada em volts e a corrente é medida em amperes, tá? Então, nós temos 127 volts e 220 volts, tá? No Pará, tá, pessoal? No Pará, o nosso fornecimento, quando é fase neutro, ele é 127 volts. Por que eu estou ressaltando que é no Pará? Quem aqui é maranhense? Ninguém é maranhense aqui? Não, né? Eu sou maranhense. De nascença, né? Só que eu me considero paraense. Lá no Maranhão, esse tipo de fornecimento fase neutro é 220. Então, uma fase lá tem 220 volts. Tá? Então, tanto é que quando as pessoas se mudam para o Pará, quando a gente veio para cá, os nossos equipamentos, liquidificador, TV... Hoje não, hoje a maioria desses equipamentos eles são bivolts, né? Então eles funcionam nas 2 voltagens. Mas antigamente, tipo, a geladeira era 220, ventilador, um bocado de coisa era 220. Quando a gente vê isso há 20 anos atrás, veio para o Pará, né?
quase nada funcionou. Então, ou comprava um transformador, ou comprava outro equipamento, né? Então, no Maranhão, essa configuração fase neutro é 220, tá? Mas, como a gente está no Pará, a gente vai trabalhar com 127. A configuração fase é quanto? 220, tá? Aí nós temos fornecimento monofásico, nós temos o bifásico e nós temos o trifásico. O que vai determinar isso? A demanda da casa, né? Demanda energética da casa, ou então do energética, tá? Então, o que vai determinar isso é a demanda energética, tá? Então, basicamente, o resumo de hoje é isso, tá? Alguma coisa mais para lembrar que eu falei, que vocês queiram lembrar? Não? Resistência, sei lá. A resistência é como se fosse a nossa lâmpada. Tá? O homem. O homem, né? A resistência é o homem, né? Mas a gente não fala muito de resistência, então não vou nem entrar muito. Monofásico, bifásico, trifásico, lá de ser analfabeto, professor. Então tá, pessoal, por hoje é só, tá? Eu gostaria de agradecer vocês. Então amanhã a gente continua, tá? A nossa pequena revisão aqui. Mais tarde eu vou ter que sair aqui para comprar outra coisa ali. Mais tarde eu coloco a atividade de vocês no cigarro não, no Classroom. Por que eu estou usando o Classroom? Porque ele é mais fácil, né? Vamos dizer assim, ele é mais fácil de mexer, tá? Tá de boa essa metodologia, pessoal? Tá muito cansativo? Como é que tá? Tá de boa. E tu, né, André? Agora que tu entrou, tá caladinho aí. Tá de boa, professor. Tá de boa. Esqueci teu nome a aula toda, dormiu a aula toda, né? Já dorme em sala de Que aula. dormiu, eu tinha ido na rua comprar os negócios pra minha avó. Tá, pessoal. Professor, É porque eu tô olhando aqui como é. Eu parei de gravar